Boa tarde, estamos aqui diretamente do estande da Gruppione, no primeiro dia de Concrete Show, segundo podcast, com a visita ilustre do Idário Fernandes aqui para fazer o lançamento da 10ª edição do livro dele, Blocos e Pavers, né? Já conheço aí há mais de uma década, né? Primeira vez que eu li tem 2015, se eu não me engano. Então é um prazer recebê-lo aqui, para a gente falar um pouquinho do tema, né, do concreto seco e desmistificar, né, toda a questão do concreto seco para os blocos e pavers. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer por estar aqui. Muito boa tarde, eu fico feliz em estar tanto divulgando o meu trabalho como contribuindo para esse segmento que eu amo há tanto tempo, né? E vamos lá, vamos para as perguntas, vamos tirar as dúvidas, né? Vamos fazer uns temas aqui bem polêmicos aqui. Estou à disposição de vocês, só não façam pergunta difícil porque eu posso não saber responder. Bom, pelo menos a minha, né? É a primeira, assim, que eu acho que a maioria também tem essa pergunta, é a importância do controle de umidade no concreto seco, né? Qual que você daria esse é um tema, e eu já sabia que ia aparecer. Eu me lembro aí quando lancei, mesmo antes de lançar o primeiro livro, porque o livro, antes de virar livro, foi uma apostila que alimentava os alunos dos cursos que eu ministrava para a ABCP. 40 anos atrás, 35 anos atrás. E quando eu falava que você tem que aumentar a umidade na mistura, as pessoas se chocavam, porque tudo que se fala de umidade no concreto se diz que você tem que reduzir a água, né? Que menor relação água-cimento me dá a melhor resistência. Você tem que se preocupar em diminuir a relação água-cimento, diminuir a água do concreto. Só que no concreto seco isso funciona ao contrário. Porque no concreto seco, à medida que você aumenta o teor de umidade, eu posso falar direto para ela ou respondo para você? Aqui lá, né? À medida que você aumenta o teor de umidade, você melhora as condições de compactação, de adensamento. E o maior desafio no concreto seco é adensar, né? Tanto que equipamentos que têm um grande poder de compactação sempre reduzem mais o consumo de cimento. Equipamentos mais frágeis gastam mais cimento. Por quê? Porque não consegue compactar a mistura. Você precisa compactar a mistura até atingir uma densidade no paver de 2.300, 2.250 a 2.300 quilos por metro cúbico. Nossa. E para que eu consiga esse adensamento, eu preciso de alguma ajuda, alguns fatores. Um deles é usar um bom aditivo, isso é crucial. O outro é ter uma granulometria bem equilibrada, onde agregados menores preenchem vazios de agregados maiores. E o terceiro, mas o mais importante deles, é eu ter um conteúdo de água, um teor de umidade que me permita obter esse adensamento, essa compactação, sem perder produtividade. Então, há algumas pessoas que pensam que a melhor umidade é a máxima umidade em que eu consigo produzir. Até nas minhas primeiras edições dos meus livros eu falo isso, mas como o conhecimento é uma grandeza que se renova, hoje não é bem assim. Eu consigo produzir mais ciclos com uma umidade um pouco abaixo da máxima umidade, que me dá a máxima resistência, porém eu ganho muito mais ciclos. Então a umidade é fundamental, o controle da umidade, conhecer qual é a umidade. A umidade não é os 7% que está na maior parte dos livros do Idário, porque 7% é um norte. A sua melhor umidade pode ser 6,5, pode ser 6,8, pode ser 7,2, vai depender da granulometria da sua mistura. Mas o controle da umidade é crucial para você ter um bom aproveitamento de tudo que você tem na sua planta. Maravilha. E parte do controle também que eu acredito é o controle do recebimento dos agregados, né? A gente tem muita regionalização, né? Então acho que tem também essa diferença. E é uma parte, por exemplo, nas plantas de concreto que eu não vejo muito esse controle, né? Depois que é feito, eles não têm essa análise, vou fazer um lote ali no laboratório, eu não vejo muito, por exemplo, né, Gê? Acho que você vê também. É uma realidade que normalmente eles acreditam que eles acharam a receita do bolo
e que a gente não precisa mais ficar fazendo essa comparação, né? Não, precisa manter os olhos abertos o tempo todo com relação às variações nas características dos insumos, né? Então, quando você tem um laboratório que te presta um apoio, é importante que esse laboratório esteja atento ao impacto que traz no produto as variações que vêm nos insumos, né? Então, é muito comum mudar-se de marca de cimento de um dia para o outro sem avisar a produção. É muito comum mudar de porto de fornecimento de material. Mesmo no mesmo fornecedor de material, você tem variações na característica dos agregados e isso impacta em diferença no produto. Então, um exemplo clássico que eu dou muito é, na pedreira, quando o seu caminhão vai carregar o agregado, chegar lá, se estiver ventando, a tendência do operador da pá carregadeira é se posicionar com as costas para o vento, para ele não ter o pó na cara dele. Então ele pega do lado que ele põe as costas do vento. Quando não está ventando, ele tem que ir para o outro lado do monte, aonde ele vai, senão o monte vai andando. Então, quando ele pega do lado que vem o vento, ele pega um material mais graúdo, mais grosso. E quando ele pega do outro lado, ele pega um material muito mais fino. Você teve variação na mesma pedreira, né, do material. E se o laboratório ou se o seu ponto de apoio não estiver atento a isso, você vai ter variação no produto. Então, estar atento às variações dos insumos é fundamental para você ter o menor desvio padrão. O que importa numa produção? É desvio padrão, pessoal. Quanto menor for o desvio padrão, mais eficiente você é. Quanto pior for o seu desvio padrão, mais ineficiente você é, porque mais longe do FBK ou do FPK você vai estar. Porque o FBK ou o FPK, ele é fixo. 35 MPa para paver, 3, 4, 10, ele é fixo. Agora o FB médio, ele varia de acordo com o desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais você tem que subir a média para atingir. Então, o grande segredo é ter um baixo desvio padrão. E aí, o livro do Idário mostra bastante como você controlar os parâmetros que interferem no desvio padrão. Desculpa se eu fui um pouco longo, mas... Não, acho que perfeito, ficou perfeito. Cara. É a dúvida que acho que 99% de todos os fabricantes têm. Com certeza. Conseguir acasalar realmente a importância de, mesmo que você tenha esse produto, que você já está no mercado aí há 10, 20 anos, que você tenha essa necessidade de ficar fazendo acompanhamento da sua matéria-prima. E o ponto assim que o cara vai chegar e vai descobrir que está tendo um problema, no caso de um bloco, seria o que? A trinca, na hora do rompimento, na prensagem, como que é os sinais que mostram que está tendo um desvio acima do tolerável? A gente tem vários parâmetros, né? Vamos chamar de macete, né? Várias dicas para você identificar o problema no ninho, né? O primeiro deles, por incrível que pareça, é uma coisa bastante banal, mas é você pegar no paver, principalmente, você pegar uma tampinha de garrafa, encher de água e pôr em cima do paver. Se essa água penetra, ela penetra por vazios. Esses vazios indicam que você não adensou, não compactou. Você não terá resistência. Se você tiver resistência com a água penetrando, você está tendo um consumo de cimento muito maior do que o deveria. Esse é o primeiro macete. O segundo macete chama teste do dedo duro, né? Você vai lá com o dedo e aperta o paver. Se o seu dedo provocar uma deformação na peça, é porque você não compactou. E se você não compactou, não adianta, você não vai ter resistência. O terceiro ponto é a formação das estrias verticais. Quando você comprime a mistura, a tendência da pasta é fugir. Aí ela encontra a parede do molde, quando o molde sobe, cria umas estrias. É uma forte indicação de que você atingiu a umidade ótima. O quarto ponto e crucial é você pegar a peça e pôr na balança. Ora, se o Idário está falando que a densidade é 2.300, de 2.250 a 2.300, você tem um volume definido da peça, você pega aquele volume, multiplica por 2.300 e acha o peso. Se não deu aquele peso, não adianta correr para o abraço, porque você não vai encontrar ninguém para abraçar. Então você precisa atingir 2.300. Ah, mas eu quero produzir um pouco mais, então eu vou pôr um pouquinho mais de cimento, porque eu estou apertado pela minha demanda. Eu vou gastar um pouquinho mais de cimento e vou trabalhar com 2.250, porque aí eu vou diminuir meu ciclo, por exemplo, em 1 segundo. Se você diminuir o seu ciclo em 1 segundo,
Uma máquina que faz 1.500 ciclos vai economizar 1.500 segundos. Uma máquina que faz 1.500 ciclos faz mais ou menos 15 segundos por ciclo. Se você economizou 1.500 segundos e gasta 15 segundos, você ganhou 100 ciclos. Se cada ciclo seu tem, sei lá, 4 blocos na bandeja, você ganhou 400 blocos a R$4 a R$1.600 por dia. Eu falei número pequenininho, tem fábrica que tem 12 blocos na bandeja, tem fábrica que tem 30 pavers na bandeja. Então, as pessoas não se dão conta da importância de treinar o profissional para que ele entenda a máquina, que ele chame a máquina de meu bem, para ele ter intimidade com a máquina. Peraí, o barulho não está legal, vai quebrar alguma coisa. Ele tem que perceber, é como um carro, você está dirigindo um carro, você começa a escutar um ronco de rolamento, você vai andar até cair a roda? Não, você sabe que aquele negócio não está legal. Então você para, manutenção preventiva. Então treinar o pessoal para entender a máquina e aproveitar dela o melhor é crucial. Né? Você vai numa fazenda de leite, por exemplo, o cara, agora eu estou meio que mexendo com fazenda, que meu filho comprou umas terras em Minas e eu estou entrando nesse métier também. Você tinha tem muito lá, problema, o cara, só mais uns ainda. já não tinha problema para minha cabeça. O cara, ele tem a hora que ele vai apartar o bezerro, ele sabe quanto de leite ele vai tirar, e ele sabe que se ele não apartar o bezerro naquele horário, ele vai ter menos leite no útero da vaca. Então existe um ponto ótimo. Na máquina também é assim, né? A máquina tem um tempo de ciclo que ela consegue fazer. Não adianta você querer mais do que isso. Mas também não pode dormir no ponto de deixar uma máquina que faz 15 segundos fazer 17. Que eu citei 1 segundo, mas tem casos em que você tem 3 segundos de perda num ciclo. Multiplica isso por 1.500. Você joga isso no dia. Vê o tamanho do prejuízo. Joga isso no dia. Então é crucial. Eu me alonguei, mas voltar no ponto que você perguntou. Ter pessoal treinado, isso é crucial. Então o cara investe 4, 5, 10 milhões no equipamento e não investe 20 mil, 10 mil, 5 mil para treinar o profissional para tirar daquele equipamento o melhor. Isso é um pecado. Ele precisa ter profissional que entenda o equipamento, que entenda os princípios de funcionamento, tanto do equipamento quanto do concreto, e tire desse equipamento o melhor. Impressionante. Essa é a dica aí que eu acho que vale muito dinheiro. Agora vocês pegaram um cara que fala, hein? Vai ser muito bom. Eu queria falar um pouquinho mais de paver, porque eu venho já notando na última década muitos equipamentos com dupla camada. Só que eu não notei assim ainda muita mercado muito receptivo. Muito receptivo. Isso. Queria saber o que você acha dessa questão da dupla camada, se há um futuro aí para os pavers nesse sentido. Um futuro há, eu tenho total confiança nisso. Há muitos anos eu recebo perguntas, Idário, o que você acha do mercado de bloco? O que você acha do mercado do paver? E eu não tenho errado. Eu sempre falei que o mercado do paver ia crescer muito, e cresceu muito. Ano passado, eu fazendo uma viagem no Nordeste, eu passei numa cidadezinha chamada Caicó. Uma cidade pequenininha, indo de Campina Grande para o Rio Grande do Norte, ali para Mossoró. E aí eu vi um lago, e aí eu gosto de água, fui para esse lago. Eu falei, eu tinha bastante tempo. Quando eu cheguei próximo do lago, tinha as residências daqueles mais afortunados, que tem ali seu iate, seu jet ski, coisa. E as frentes dessas residências todas pavimentadas com paver colorido, em Caicó. Levando em conta que há 35 anos atrás, 27 anos atrás, 98, 27, né? A gente fazia um trabalho pesado para divulgar paver em capitais, e hoje você encontra paver colorido, né? Agora, colorir um paver de 6 centímetros custa caro, porque o pigmento ainda é caro no Brasil, eu acho caro. Então, o dupla camada é a solução para você diminuir o custo do paver colorido. Então, é preciso que o empresário, ao pensar no dupla capa, que ele analise não só a perda de ciclo, que é a primeira visão que ele tem, mas que ele analise os outros aspectos também. Eu vou economizar cimento na base, eu vou ter um paver mais bonito. Existem alguns mitos de que a capa descarta. Não descarta quando você faz bem feito.
Quando você faz uma coisa mal feita, tudo acontece. Mas quando você faz bem feito, um paver bem feito dupla capa, não descarta a capa. Você tem que saber a umidade correta, você tem que pôr a rugosidade correta na base, não tem problema. Então, a minha resposta é, o paver colorido, o paver dupla capa vai crescer muito. A gente tem equipamentos entrando no país hoje não, já há mais de um ano, que fazem o face mix, que não só dupla capa, ele mistura cores, e isso é muito legal. Isso é muito legal, porque isso já tem muito lá fora, né? O dupla capa também já tem lá fora há muito tempo, mas o face mix já não é tão antigo lá, mas aqui está aparecendo. Tem 2 fábricas que já tem o equipamento. Então eu aposto muito no crescimento, não só do paver quanto do bloco. O bloco também vai continuar crescendo. Antigamente a gente tinha construções com bloco que era um caixotão, né? Coab, Inocop, habitação popular. Hoje não, hoje eu moro num prédio de 18 andares, no último andar, em que eu tenho a opção de tirar uma parede, aumentar minha sala. Existem outras construções mistas que envolvem alvenaria estrutural e convencional. Então, os 2 segmentos vão crescer muito. Então, o empresário que quiser entrar no setor pode acreditar que é um cenário promissor. O mercado está bem aberto, então, para essa tendência. Você percebe aí a quantidade de equipamentos novos que a gente tem no mercado, né? Há 20 anos atrás a gente tinha 3, 4 opções de equipamento. Hoje tem umas 30 opções de equipamento. É igual carro. Quando eu comprei meu primeiro carro, tinha 4, 5 modelos, né? Hoje tem 200 modelos de carro disponíveis no mercado. Escolher, né? Recursos, né? Você pode ter maior dificuldade que a câmera de hatch em si. Então, o equipamento de bloco também está. E de paver está ajudando esse mercado a crescer. Isso é muito bom, né? Isso anima a gente que fabrica equipamento. Pode continuar fabricando, que você vai... E agora, conversando ali a pouco sobre essa usina nova aí, o mercado precisa disso, precisa dessas inovações, né? Isso ajuda. Eu acho que o mercado que fabrica precisa também correr um pouco de risco, né? E falar, eu vou botar uma coisa nova no mercado, porque o mercado vai aceitar. A tendência desse projeto que você está falando, da CQN 25, né, que é a usina que a gente projetou, né, exatamente a visão era para esse mercado do pré-moldado. É uma máquina com alta capacidade produtiva, com uma qualidade excepcional, porque toda ela foi desenvolvida para o mínimo desvio padrão possível, e uma máquina de conceito rápido. Chegar no canteiro, na frente, onde for, o cara vai montar uma máquina de fazer aquele paver que chama paver sextavado, né, que é o consome bastante, que o cara vai montar num pátio aí, num canteiro. Então é uma máquina que a gente bolou, né, pensando mesmo nesse mercado e até mesmo no custo dela, enxugar o máximo de investimento, tendo uma boa qualidade para poder atender o mercado que é o cliente pequeno, né? O cara que está entrando, o cara que está ali fazendo na mão, que está precisando de uma qualidade para poder brigar mais no mercado. Então essa máquina que você citou, ela foi desenvolvida pensando nesse cenário atual, né? E isso é interessante. Aí entra mais uma polêmica, né? O sensor de umidade. Esse realmente é polêmico. Esse eu prometo que eu não vou me estender muito, mas a maior dificuldade do sensor de umidade é que as pessoas interpretam que ele é o santo que resolve tudo, e o sensor de umidade não resolve. A primeira lei é, você precisa saber encontrar a umidade ótima, a tão sonhada umidade ótima que está no livro. Tanto que você fala em todas as edições, né? Todas as edições. Umidade ótima, densidade, essas coisas a gente fala em todas as edições. Uma vez que você encontrou a umidade ótima, você informa o sensor de umidade e ele vai repetir essa umidade. Tem gente que pensa que, não, põe ele lá que ele vai achar a umidade para mim. Ele não acha. Se você não encontrar qual é a umidade que você quer e informar ele, olha, eu quero desse jeito, ele não consegue achar. A segunda é que, para um sensor de umidade funcionar bem, pessoal, ele precisa ter apoio. O que é apoio? Ele ter condições boas de funcionamento. Quais são essas condições? Primeiro, distribuir bem o material no tambor, no recipiente. Se você joga essa água num canto só, ela demora muito para estabilizar. E o sensor de umidade, ele faz uma leitura, ele dá um intervalozinho e faz outra. Se essa leitura for diferente da que você indicou
ou da primeira leitura, ele descarta a primeira e chama a segunda de primeira. Então, primeira coisa, você tem que jogar bem distribuído. Segunda coisa, você tem que ter um tambor, um volume que seja possível você aguardar que a máquina consiga consumir o que você já fez enquanto você prepara a outra. Se você tem um misturador pequeno, que mal dá conta da máquina, o sensor de umidade não vai ter tempo de preparar essa mistura. E aí o que acontece? O cara desliga porque a máquina está parando. E aí o que está errado é o tamanho, a capacidade do misturador. Se você tem um sensor de umidade, você tem que ter um misturador compatível com o tempo que ele precisa. Com sensor de umidade, principalmente os sensores mais acessíveis, eles precisam de um tempo maior de mistura. Mas eles funcionam sim. É muito difícil você ter um bom desvio padrão, um desvio padrão pequeno, quando você depende da experiência do operador. Porque aí só se for aquele seu juvenal que trabalha há 40 anos, entendeu? E essa mão de obra é rara hoje em dia. Eu acho que um outro mito, já que você falou de volume de misturador, eu acho que é exatamente o volume do misturador. Eu acho que da questão, nós somos fabricantes de misturador, tem muito cliente que tem essa dificuldade. Então eu queria pedir o seu auxílio para desmistificar esse mito aí para o pessoal. Vou pensar um pouco. Uma das coisas que mais acontece, que eu sinto, é assim, o concreto seco, ele é mais leve do que o concreto plástico. O concreto plástico tem densidade, um concreto plástico bem dosado, bom, vamos dizer um traço 1 para 2 para 3 para meio, que é um traço padrão, arroz com feijão, né? Um concreto bem tradicional. 1, 2, 3, meio, dá uma densidade de 2.400, 2.420, vai depender dos componentes. Um basalto é um pouquinho mais pesado, um quartzo é um pouquinho mais leve. Mas ele tem uma densidade de 2.400 kg por metro cúbico. Concreto plástico. Se você faz esse mesmo traço para concreto seco, para botar no peito e compactar, por que eu tenho que chamar? Por que chamam de concreto seco? Os americanos chamam de semi-dry concrete. Eu que adotei esse nome, que popularizei esse nome, tirei o semi e ficou concreto seco. No concreto seco, você trabalha com umidade entre 6,5 e 7, você tem um peso específico aparente, uma densidade aparente de 1.600, 1.650. Então o cara fala assim, não, eu comprei um misturador para 1 metro cúbico, eu vou botar 2.400 kg de concreto seco, aí transborda. Por quê? Porque só cabe 1.600. Porque o concreto seco é mais leve do que o concreto seco antes de compactar. No misturador ele não foi compactado ainda. Quando eu compactar, ainda assim ele será mais leve. Porque um paver bem compacto tem 2.300, 2.320. E um concreto plástico, que não compacta nada, só vibra, e no adensável nem vibra, tem 2.400. Então a primeira confusão que acontece no cálculo do volume do misturador é que as pessoas ignoram que o concreto seco tem densidade de 1.6, 1.65, talvez 1.7, e o plástico tem 2.4. Então se o cara comprou um misturador que promete um volume útil, não tem nada a ver com o volume do tambor, volume útil de 1 metro cúbico, ele tem que pôr 1.600 kg no máximo, senão vai transbordar ou vai travar, porque o concreto seco é muito pesado para virar, o concreto plástico é molinho, entendeu? Sim. Então, as confusões que acontecem no misturador são essas. Ignorar que a densidade no seco é 1.600, 1.650 contra 2.400 do plástico, ignorar que o concreto seco é muito mais duro para misturar, requer muito mais energia, e o plástico é soltinho. E eu diria as maiores confusões. Outra coisa que acontece muito no concreto seco, quando há uma segregação, a brita sobe e a argamassa desce. No concreto plástico, quando há uma segregação, a brita desce e a argamassa sobe. Porque a brita tem 2.7, a argamassa tem 2.2, 2.1. Então, quando há uma segregação no concreto plástico, aproveitando o gancho, no plástico a brita desce e o concreto sobe. No concreto seco, ao contrário, a brita sobe e a argamassa desce. Isso faz com que você tenha uma aparência de mistura diferente quando você olha para o misturador. Esse concreto está muito argamassado. Não, já bateu demais, a brita desceu, só tem argamassa em cima. Na hora que você jogar ele na obra que adensar, ele vai homogeneizar. Esse é um outro aspecto importante. E o aditivo do concreto? Qual que é a importância do aditivo? Crucial. Você precisa adensar.
teu maior desafio, seja no plástico, seja no seco, é eliminar o ar. No plástico é muito tranquilo, qualquer concreto jogado no molde, desde que não haja interferência, ele vai ter 2,4 com 3% de ar incorporado, 3,5%, 4%, talvez 4%. Se houver alguma interferência de armadura, 4%. No concreto seco, ele vai cair dentro do molde com 35% de vazios. Então eu tenho que compactar. Quando eu vou compactar, se eu tiver um aditivo que substitui água, mas que não é água, eu ganho resistência. Por quê? Porque ao ponto que eu amoleço um concreto utilizando água, eu ganho resistência porque eu adensei o concreto, ganho macro resistência porque eu eliminei macro vazios, mas eu perco resistência porque eu empobreci a pasta. Quando você aumenta a água no concreto, em qualquer condição você empobrece a pasta. Agora, ocorre que eu perco 1 MPa por empobrecer a pasta, mas eu ganho 5, 6, 7 MPa porque eu compactei o concreto. Ou seja, eu ganhei muito. Eu perdi 1 e ganhei 4, ganhei 5, ganhei 6. O aditivo faz o quê? Faz o papel da água, ele amolece o concreto, na verdade ele lubrifica, ele diminui a necessidade de esforço para compactar, sem que eu perca o outro lado. Então é crucial usar aditivos, sim. Tem gente que tem a miopia de achar que aditivo é custo. Um aditivo num bloco, por exemplo, ele não custa 0,1 centavo. Nossa. Não custa, faça o cálculo, no meu livro tem esse cálculo. Agora as pessoas pensam que, não, mas o stretch, as pessoas, não, o stretch é caro, eu vou pôr só uma cintinha em cima, então não põe stretch, porque o stretch é uma câmara de cura. Eu estou protegendo o produto de cima e embaixo, para não perder água. Você compra um cimento que endurece durante 20 e poucos dias, a gente usa 28 dias, mas na verdade é 20 e poucos dias, o 28 é para que seja múltiplo de 7. Se você vai moldar na sexta, tem que vir rompendo no sábado, se fosse 29. Se fosse 27, você ia moldar na segunda, tem que vir rompendo no domingo. Então, é 28 para que seja múltiplo de 7. Mas o cimento vai endurecer por mais de 20 dias, crescendo. E você põe um dia de cura na câmara, tira, põe no pátio, sol e vento. Então, se você põe um stretch, desculpa pegar o gancho, não, tá. Mas aproveitando, né? Tem uma informação que eu não sabia do 28 dias, por que era 28 dias? 28 porque tanto que é 7, 14, 21 e 28 as idades de ensaio. Por quê? Porque se você fosse 27, você ia mudar na segunda e tem que vir romper no domingo. Você se fosse 29, você ia mudar na sexta e ia romper no sábado. Se fosse 26, da terça ia romper no domingo e assim por diante. Então convencionou-se 28, por isso. O stretch é, portanto, uma continuidade do processo de cura. Você cura o produto por um dia, numa câmara de cura. E aí, no dia seguinte, você põe ele no pátio, sujeito ao vento. Eu estava em Fortaleza anteontem, cheguei ontem. É fresquinho lá? Não é. Lá é úmido? Não é. É vento o tempo todo, é calor. Você produz um paver, um bloco, hoje, cura, e põe lá no pátio, no vento, a água vai embora, não tem casamento da água com o cimento, você ganhou a resistência de um dia. Se for um cimento Ari, que evolui quase 50% da sua máxima, você pegou 50%. Se for um cimento CP, você pegou 30%. Secou, adeus. Se não chover. Então é crucial o uso aditivo, voltando ali, né? Por quê? Porque ele lubrifica as partículas e ele facilita a compactação. Se ele facilita a compactação, ele diminui o atrito contra o molde. Seu molde vai durar mais. Se ele facilita a compactação e ele requer menos esforço do equipamento, seu equipamento vai dar menos manutenção. Então, na verdade, todos esses benefícios que o aditivo traz, eles são oriundos de um único fator. Ele facilita a compactação. Porque hoje você pega na internet, tem um remédio que fala assim, cura unha entravada, cura pedra de cabelo, cura dor de estômago, um mesmo medicamento. Isso é mentira. Agora, um produto que faz um único efeito, que é facilitar o adensamento, facilitar a compactação, em função disso, diminui o atrito, aumenta a vida útil do molde, diminui o atrito, diminui o esforço, aumenta a vida útil do equipamento, diminui a manutenção. Se aumenta a compactação, diminui a fluorescência, porque você fecha mais o produto. Então, é crucial usar aditivo, pessoal, independente. Faça um teste com e sem aditivo para você ver. A diferença é notável. E quando eles usam a câmara de cura com vapor de calor?
Era uma coisa que era muito utilizada antigamente, mas hoje, com o crescimento das exigências trabalhistas, você precisa ter 3 funcionários, né? Porque uma caldeira precisa estar ativa 24 horas. Se você tem uma caldeira com 10 mil litros d'água e ela esfria, você vai gastar um dia inteiro para esquentar. Então, você primeiro tem 3 operadores. É um troço de alto risco, é um troço de alto custo, porque ou você tem gás, ou você tem lenha, ou você tem carvão, ou você tem óleo, é caro. Eu comentava há pouco com uma pessoa, falando do livro, assim, cada vez que eu lanço uma edição nova do livro, eu fico sonhando em aparecer alguma coisa nova, mas que seja nova mesmo. Porque o que acontece quando eu faço uma nova edição? Primeiro que tem que fazer porque acabou. Graças a Deus, a gente, quando vai chegando perto, a gente se encosta para fazer porque acaba. E a terceira tem 30 exemplares comigo. Nem está comigo, está com o rapaz que revende. Eu queria ter alguma coisa muito nova para pôr no livro. Mas o livro entrou para a gráfica há uns 45 dias e semana passada eu descobri uma coisa sensacional com relação a balanço térmico, que não está nesse livro, vai estar na próxima edição. Então, isso vem decorrente da cura. A sua pergunta foi sobre a cura, sobre, né? A importância da cura. Então, quando o cara vai, por exemplo, investir numa câmara de cura a vapor, se ele tem uma fonte de calor magnífica, que é o calor de hidratação. Você não sei se você sabe, mas se você pegar um paver que tem um consumo de cimento da ordem de 380 kg por metro cúbico, que é um traço 1 para 5, muita gente tem esse consumo de cimento. Você fabricar um paver, acabou de sair da máquina, você pegar ele e colocar numa marmita térmica, bem térmica, daqui 8 horas você não pega ele na mão, você não consegue segurar ele. Só pelo calor gerado na hidratação do cimento. Isso faz com que, se eu conseguir aproveitar esse calor, eu pego o paver que eu produzi hoje cedo e carrego o caminhão à tarde e entrego amanhã com 35 MPa. Alencar da Intercity, grande amigo meu, pode dar esse testemunho, porque ele já fez isso. Eu testemunhei. Testemunhei também um cara na Pirâmide, lá em Joinville, fazendo a mesma coisa. É um tipo de equipamento que te permite um envelopamento do produto, você não perde nem calor, porque você encosta um no outro, me avisa do tempo aí, porque e não perde umidade, porque você envelopa ele. Então, aproveitar o calor de hidratação é muito mais importante, e é de graça, do que você investir numa câmara de cura a vapor, que é um troço complexo, que envolve mão de obra, que tem um custo gigantesco na instalação e tem um custo de manutenção. Quem já tem uma câmara de cura, claro, casou com a viúva, cuida das crianças, não tem jeito. Agora, quem não tem cura a vapor, eu não aconselho. Eu estou com um trabalho em Fortaleza, e a pessoa vai até estar aqui, onde a gente fez um sistema de aproveitamento do calor de hidratação, e a gente mediu isso na última sexta-feira, e a gente tem 46 graus dentro da câmara de cura, contra 28, estava 28 em Fortaleza, por incrível que pareça, Fortaleza estava com 28 graus. Para 48, 46, imagina quando chegar o verão, que estiver fazendo 34 graus, que é comum em Fortaleza. Então, aproveitar o calor de hidratação é muito mais inteligente do que instalar uma cura a vapor. Custo bem menor e gratuito. Custo ridiculamente menor. O que é o custo? É confinar o compartimento. E aí eu pego um gancho. Câmara de cura. O cara tem um compartimento que tem uma distância de 20 centímetros entre a parede e a telha. Dá para ver a lua, para ver o sol, e ele chama aquilo de câmara. Isso não é câmara de cura, isso é uma cobertura para o bloco não tomar sol. Porque câmara de cura é um compartimento fechado, travado, onde você segura o calor, o ar quente, porque o ar quente, ele é leve, ele vai querer subir. Qualquer buraquinho que ele achar, ele escapa, mas ele é úmido. Ele escapa, cria uma pressão negativa no ambiente que entra um ar frio por baixo da porta. Ou seja, em poucas horas, todo aquele ar úmido que o bloco trocou com o ambiente foi embora e entrou um ar seco e frio. E o que custa confinar? Pô, fecha o compartimento, fecha a porta, confina o produto e você vai ter um produto curado, como se ele tivesse curado 7 dias em um dia. Gente, isso é uma dica que vale ouro, hein? Isso é uma dica que vale ouro. Vale. Ô, Idaro, aproveitando a parte de cura,
Eu já ouvi, né? Eu nunca presenciei, mas pessoal usando muito impermeabilizante na hora de fazer o concreto para fazer o bloco, o paver, que eles falam que é o paver impermeabilizado. Isso realmente é uma tendência? Isso não é uma boa. Primeiro porque se você impermeabiliza ele, você vai ter uma aderência do revestimento, no caso do bloco. Tem gente que usa também no bloco, né? Para conter umidade. Você vai ter se é um hidrofugante, impermeabilizante é um hidrofugante, você vai ter perda de aderência do substrato. No paver, se eu impermeabilizo, eu não impermeabilizo só a superfície externa, vou impermeabilizar as partículas todas. E aí eu vou ter menor aderência. Houve uma época em que se usou muito um produto, não sei se eu posso citar a marca, mas eu não vou citar a marca, era um látex, com a intenção de diminuir o módulo de elasticidade. O que é módulo de elasticidade? É tensão sobre deformação. Se eu tenho um produto que sofre, que suporta uma pequena deformação, eu tenho menos ruptura por flexão. A gente tentou fazer uns ensaios, mas a gente teve grande perda de resistência à compressão. E a nossa norma pede resistência à compressão. Então, assim, eu já vi desses produtos, eu não tenho uma pesquisa que eu possa ter comparado resultados, mas a minha opinião particular é que não vai funcionar. Mas eu gostaria muito, quem tiver essa informação, fez uma pesquisa. Aliás, um outro problema sério que a gente tem é a falta de pesquisa na área. A gente não tem pesquisa. Os nossos trabalhos de TCC, principalmente TCC, que vem dos técnicos de edificações, também trabalhos de pós-graduação, teses de mestrado, doutorado, eles se atêm a temas que eles pegam de livros externos, quando eles deveriam buscar esses temas nas fábricas. Chegar lá pro seu Felipe Cabral, falar: Cabral, qual que é a tua dificuldade? Minha dificuldade é essa. Então eu vou pegar esse negócio e vou fazer uma tese, vou trabalhar em cima disso. Mas não, eles pegam um livro lá dos americanos, vou pegar esse tema que o Smith pesquisou e vou ver se confere aqui. Aí é outra realidade. Então, as nossas teses de mestrado, doutorado, deveriam se ater a dificuldades que a gente tem nas nossas plantas. E aí a gente teria uma evolução ou uma dedicação maior dos especialistas naquilo que a gente precisa. Muito interessante isso. Aí fecha com o caso que ele falou também da importância da análise da matéria-prima que chega. Porque às vezes o problema que o cara tem pelo fato de pegar um estudo americano com uma situação, um cenário que aconteceu em outro país, com outro tipo de comportamento na matéria-prima, o cara usa com base aqui no Brasil que não vai ter o mesmo resultado. Aí a gente discuta se o equipamento não funciona. Pode pegar essas teses de mestrado. Eu recebo várias teses de mestrado, doutorado, TCC, dos meninos de edificações. Eu fui professor, tanto universitário quanto de tecnologia. E eu recebo teses, né, trabalhos lá de TCC, e aí eu vou bater no olho. Se eu vejo que ele não falou de densidade, eu já... Por quê? Porque se você não comparar densidade, você está perdido. Você tem um voo na neblina sem instrumento. Você não sabe onde você está indo. Então você está contando com a sorte. Então, a gente precisa de fazer essas pesquisas baseadas nas nossas condições. Pegue bibliografias de trabalhos, você vai ver lá um bocado de coisa estrangeira. E os caras têm outros. Quem conhece paver fabricado na Europa sabe que os caras têm agregados classificados por tamanho, bonitinho, por formato do grão. A gente não segue o fabricante de bloco de paver aqui tem que se adaptar ao fabricante de asfalto. Porque a pedreira prioriza o cara do asfalto. Não, meu amigo, o asfalto compra esse produto, você se vira, você compra esse aí, é o que tem. E infelizmente é isso. Pode sobrar pra mim, mas não. Mas não, o meu pode perder esse aí porque o cara do asfalto gosta dele. É esse que eu tenho. Te vira, mané. A gente tem muito caso na empresa que às vezes quebra alguma pá interna de misturador por conta de uma pedra. Basalto, né? Basalto. E aí o problema é do misturador, não foi lá atrás não que deixou aquele monstrinho entrar ali, né? Deixa parafuso, pedaço de ferro, cai na mistura e quebra o redutor, e o cara fala: esse redutor é fraco. Dário, para quem está pensando em entrar no mercado de paver bloco, o que você aconselha como
ponto inicial para o cara não entrar de paraquedas ou fazer uma péssima escolha aí na... Bom, um estudo de mercado, né, é fundamental. A gente tem regiões em que está superaquecido, a demanda é muito forte, mas tem regiões em que, né, em que o produto ainda não decantou. Então, um grande investimento ou um investimento incompatível com a possível demanda é um tiro no pé, né? Agora, a gente tem regiões em que está superaquecido. Então, né, um estudo de mercado vai dizer, um dos fatores que determina o estudo de mercado é preço. Eu quero comprar um bloco, o bloco está barato pra caramba. Por quê? Porque está todo mundo querendo vender, tem muita demanda. O bloco está caro. Por que está caro? Porque os caras não estão dando conta. Então é um lugar bom para entrar, né? Existe um mito de que assim, ó, eu não vou botar uma fábrica aqui porque tem um cara grande perto de mim. Ao contrário. Vai lá na Duque de Caxias, em São Paulo, pra você ver uma loja de acessório do lado da outra, porque o cara que quer acessório vai lá, porque não tiver numa loja, tem na outra. Então, é um mito esse negócio, não vou pôr uma fábrica aqui porque tem um fabricante grande aqui do lado. Não, pode ir lá sim, não tem problema nenhum. Você não vai vender pro vizinho, você vai vender para longe, né? Então, o conselho que eu dou primeiro é um estudo de mercado. Segundo, é não comprar um equipamento por causa da propaganda na internet. Fazer um site é muito fácil. Você pega a sua filha, a sua neta, a minha neta é capaz de fazer um site que encanta qualquer pessoa. Pega o vídeo de um, a foto do outro, dá uma mexida. Agora, fazer um equipamento bom é outro tema. Então não se encante com propaganda da internet. Converse com o seu fornecedor, pegue clientes dele e vá visitar esses clientes. Prepare-se como um consultor para saber o que você vai observar lá. Então você vai olhar número de blocos quebrados, vai ver um monte de entulho no fundo da fábrica. Ah, ali passa um rio, eu gosto de rio. Vai lá ver o riozinho, você vai ver que o rio está sendo aterrado com um produto ruim. Por quê? Porque problema no equipamento, né? É a parte que ninguém quer olhar, né? Quantas fábricas? Pô, são 40 anos de estrada. Quantas fábricas estão aterrando o vale no fundo da fábrica com produto fora fora do padrão? Por quê? Problema normalmente do equipamento. Às vezes, ou muitas vezes também, falta de conhecimento. Mas quando você tem um equipamento que é ruim, você percebe isso. Outra coisa, estude o assunto antes de entrar, para você sentir quais são as dificuldades que você vai ter. Tem gente que pensa, não, eu vou comprar uma máquina, a máquina custa 400 mil, eu tenho 450, está me sobrando 50. Mas e o misturador? A Grupo Ioni vai doar o misturador para você? E as tábuas? E o compressor? E a empilhadeira? E a pá carregadeira? E a central? Então, você tem que fazer a conta do conjunto. A máquina é só uma parte do investimento. Então, não dá um passo maior que a perna, é importante para quem vai entrar no mercado. Agora, gastar dinheiro com consultoria. Eu estou saindo do mercado, não estou mais fazendo isso. Estou me dedicando à parte acadêmica, mas tem muita gente boa entrando no mercado aí. Pedro Aquino, Lucas, tem um monte, Daniel, tem um monte de gente aí entrando. Contrate uma consultoria, gaste um pouco antes de comprar um equipamento. Porque se você comprar um gato por lebre, você vai criar gato por da vida. Muito bom. Muito bom. Estamos acabando aqui. Terminou? Já com o nosso tempo, 45 minutos. A gente achou que ia ter pouco tempo, né? Imagina até. Pensa num cara que gosta de falar de bloco. Imagina. Muito obrigado, foi um prazer receber. Foi uma masterclass aqui, eu acho que ficou aí, ó. Muito obrigada, viu, Idário, por vir aqui, dar essa aula pra gente. Eu acho que foi, né, maravilhoso. Mais importante. Gostei muito. 10ª edição. Me senti muito confortável também, por isso me estendi, peço perdão aí por ter me estendido em algumas respostas. E agradeço aí imensamente pelo convite. Muito bom, cara. Estamos aí, qualquer coisa que precisar.